Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de heresiologia. É o segundo dia do nosso ensinamento. Heresia abala grandemente os fundamentos bíblicos e deve ser completamente rejeitada. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5, Paulo vem já nos escrevendo acerca das falsas doutrinas e falsos ensinamentos. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, porfia, injúria, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Também ensina doutrinas bíblicas que não são obrigatórias, também conhecida como posições ou linhas teológicas. Um bom exemplo disso é em relação à escatologia, estudo das coisas futuras. Alguns creem que o arrebatamento é a volta de Cristo. No livro de 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 16 e 17, também Paulo vem falando acerca daqueles que morreram primeiro serão ressuscitados e depois nós que ficarmos. Em Apocalipse nos afirma, dizendo, no capítulo 1, versículo 7, vamos dar uma olhadinha? Eis que vem com as nuvens e todos os olhos verá, até mesmo aquele que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lançarão sobre eles. Sim, amém. Pois bem, acontece de forma simultânea. Sabemos que o arrebatamento acontecerá de forma simultânea. Ao mesmo tempo, outros creem que são eventos distintos. Primeiro, arrebatamento, depois volta de Cristo. E são posições teológicas válidas por dois motivos. Primeiro, trata de um assunto que a Bíblia fala a respeito, mas a revelação não é tão clara. No livro de Mateus, capítulo 25 e o versículo de número 13, nos informa: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Segundo, porque trata de um assunto de forma diferente, não tanto diferente. Paulo fala aos Romanos 14:5, né? Essa situação. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Mas, independente disso, como uma posição contrária à outra, alguém está errado. Mas aqui, nosso foco não são as linhas teológicas, mas sim as heresias. Todo grupo religioso e ideológico
que prega ou segue aquele que prega heresia é uma seita. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3 ao 4, também nós estamos vendo Paulo nos ensinando. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestre segundo o seu próprio desejo, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. A própria Bíblia nos alerta que nós devemos manter firme na palavra. Irmãos, vamos prestar bem atenção o que a Bíblia está nos informando, que a palavra de Deus nos aponta seriamente o caminho da verdade. Temos algumas referências bíblicas em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 2, que nos diz, 1 Coríntios, capítulo de número 15, e o versículo de número 1 ao 2. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, a qual também recebeste, e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, e se é que o conservais, tal como vos anunciei, se não é que creste em vão. Em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 19, também a palavra de Deus nos aponta a esse alerta que devemos manter firme na palavra. Vamos dar uma olhadinha? No livro de 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 19, que nos diz assim: e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atento, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. E tomando cuidado com falsos mestres, porque eles introduzem secretamente heresia. Paulo também nos aponta acerca daqueles que traz ideologias para formações de mentalidades, pessoas para segui-los. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos diz: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Irmãos, fica aí bem claro esse alerta do nosso irmão apóstolo Paulo, que secretamente está aí os falsos idealizadores que apontam caminhos fáceis de se viverem, de se obedecerem, destruidoras do Evangelho, ou seja, destruidoras do
nosso Evangelho, do Evangelho de Cristo Jesus. Nós não podemos considerar que uma mensagem é verdadeira somente pelas pessoas serem inteligentes, se expressar bem ou acompanhada de milagres. Nós entendemos, né, que a Bíblia diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz e que produz o engano até mesmo com sinais sobrenaturais. A nossa segurança está na Bíblia, e se por um lado fica fácil identificar uma seita, quanto a mesma ignorar totalmente a Bíblia. Fica complicado identificar uma seita que se utiliza da Bíblia. Fica aí as referências. E para isso, o método mais eficiente para identificar uma seita é conhecer os 4 caminhos seguidos por ela. Por ela o quê? As operações que nós conhecemos na matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. É possível identificar uma seita através das 4 operações matemáticas. Nós vimos alguns parágrafos. E o primeiro caminho seguido pela seita é a adição. O grupo adiciona algo da Bíblia, a sua fonte de autoridade não leva de consideração somente a Bíblia. Uma seita geralmente possui outros livros, dito como inspiração, e que possuem autoridade igual ou até superior à Bíblia. Muitas vezes utiliza a Bíblia como um livro de consulta e também pode afirmar que só é possível entender a Bíblia através da sua tradição religiosa. Ou seja, a tradição é mais importante que a própria Bíblia. Por que nós não podemos adicionar nada na Bíblia? Porque a Bíblia, irmãos, é a única fonte escrita da revelação divina. Vamos ver em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo de número 21. Vamos dar uma examinada? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram novidades, ou seja, movidos pelo Espírito Santo. Vamos ver também em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 18 e o 19. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 ao 19, que nos diz assim nesse livro da revelação: Eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a vossa salvação. É o padrão pela qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus.
e por isso não contém erros. Se nós observarmos nos livros de Salmos 119, versículo 116, nós vamos ver nesse livro Davi apontando, salmodiando o que diz a palavra do Senhor. Salmos também de capítulo 12, versículo 6. E no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 7. Bíblia traz todas as informações necessárias para que uma pessoa saiba que sem Jesus não há salvação. Vem comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e o versículo de número 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. E 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, Paulo também enfatiza, nos dizendo: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Deus jamais trará uma nova revelação que já independente ou que contrarie o que está exposto na Bíblia. Aos Gálatas, no capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. O que quer dizer, irmão? Maldito. E o segundo caminho seguido pela seita é o da subtração. O grupo subtrai algo da pessoa de Jesus. Tira, né? Diz que não é completo. E alguns veem Jesus simplesmente como um homem bom que morreu como prova de amor. Outros veem como um grande profeta ou apenas mais um fundador de religião. Outros veem como médium ou como um espírito evoluído, e os mais sutis e consequente, os quais perigosos, são os pseudocristãos, que subtrai algo da natureza de Jesus, tanto da natureza humana, dizendo que ele nunca teve corpo como o nosso, como principalmente da natureza divina. 2 João, capítulo 1, versículo 7, nos diz assim: porque já muitos enganadores sairão pelo mundo, os quais não conheçam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Os irmãos estão entendendo? Esses tais que cometem tais confusões é considerado enganador e anticristo. Muitas vezes dizendo que Jesus é ser criado. Olha que absurdo. Ou que é um anjo ou um Deus inferior. Muito cuidado. E por que faz tanta diferença saber quem é Jesus exatamente? Porque a Bíblia diz que Jesus é Deus.
em 1 João, ou seja, Evangelho de São João, o que diz no capítulo 1 e o versículo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, é o porquê. Nos mostra com clareza a diferença, que Jesus é o único. Porque a Bíblia diz, porque a palavra de Deus assim nos aponta. Sendo assim, não dá para comparar Jesus como outro ser. Não dá para comparar que ele é humano ou um simples mito. O autor desconhecido do livro de Hebreus nos diz na sua carta, Hebreus 1, versículo 3 e ao 6. Hebreus, capítulo 1, versículo de número 3 até o 6. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Nem mesmo com os anjos. A Bíblia atesta a autêntica divindade de Cristo onisciente, onipotente, onipresente e eterno. Diz assim João, segundo de João, no capítulo 16 e no versículo de número 30 dos Evangelhos. Vamos dar uma olhada. Segundo o que diz no Evangelho de São João, no capítulo 16 e o versículo de número 30. Agora conhecemos que sabemos todas as coisas e não necessitas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Apocalipse também nos diz no livro da Revelação, no capítulo 1 e o versículo de número 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. No livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 28 e o versículo de número 20, também nos revela a sua autêntica divindade, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O profeta Isaías também
ele assim, o messiânico, apontou acerca dessa grande divindade. Isaías capítulo 9 e o versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E também a autêntica humanidade de Jesus, pois nasceu como homem, cresceu como homem, teve sede, fome, comeu, dormiu e etc. As vontades que nós temos, Jesus também teve. Jesus, ele participou de toda forma humana enquanto esteve aqui presente conosco. E Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 2, versículos 6 ao 7, nos informa a esse evangelho qual foram as suas naturezas. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, e o versículo 6 ao 7. Enquanto estava ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve o seu filho primogênito, envolveu-o em faixa e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Também vamos ver no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, e o versículo de número 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Evangelho de São João, no capítulo 19 e o versículo de número 28, também aponta que, depois sabendo Jesus que todas as coisas já estava consumada para que se cumprisse a Escritura, disse também: tenho sede. No livro de Mateus, capítulo de número 4 e o versículo de número 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus 11 e o versículo de número 9. Mas porque saíste para ver um profeta, vos digo, e muito mais do que profeta. Mateus capítulo 8 e o versículo de número 24. Evangelho de Mateus capítulo 8 e o versículo 24. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Então nós vimos aí a humanidade de Jesus Cristo, a forma com que ele se comportou quando aqui conosco esteve em carne.
Nossa salvação é realizada unicamente pela obra redentora de Jesus Cristo, o Cristo histórico. O Deus Filho se fez carne e se tornou em tudo semelhante a nós, porém sem pecado. Foi sepultado e ressuscitou fisicamente dentre os mortos. Depois disso, ele subiu ao céu, se assentou à destra de Deus e retornará no futuro. Para quê? Senão, para julgar a humanidade e estabelecerá seu reino. Por isso, se a religião que você segue subtrai algo da pessoa ou da obra de Cristo, fique atento. E o terceiro caminho seguido pela seita é o da multiplicação. Eles ensinam que crer em Jesus é importante, mas não é tudo. Eles multiplicam as formas pelas quais as pessoas podem ser salvas. Olha alguns parágrafos. Para a seita, a salvação não é pela graça de Deus, por meio da fé. E ela prega a salvação por obras. Algumas ensinam que Jesus abriu o caminho e que o resto agora é com o homem, que nós temos que trabalhar arduamente a fim de conquistar a nossa própria salvação. Outras pregam que a vida eterna só será concedida àqueles que guardarem a lei, ou seja, aos que observarem os mandamentos estabelecidos no Antigo Testamento. Algumas seitas negam a existência do pecado. No livro de 1 João, no capítulo 1, e o versículo de número 8, nos diz assim. 1 João, no capítulo 1, e o versículo de número 8, nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E outros negam a eficácia do sangue de Jesus Cristo para perdoar nossos pecados. Mesmo esta sendo a mensagem central da Bíblia. E por que isso é extremamente perigoso? Porque a Bíblia declara que a salvação é pela graça. Tem várias versões que falam, não é por obras, não vem de nós mesmos, mas sim é dom de Deus. O ser humano nasce morto espiritualmente. Capítulo 5 de aos Romanos, versículo 12, Paulo nos aponta. Vamos dar uma olhadinha? Aos Romanos, capítulo 5 e o versículo de número 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porquanto todos pecaram. Sendo escravo do pecado, Evangelho de João 8
e o versículo 34 nos aponta. Vamos dar uma olhada? Evangelho de São João, capítulo 8, e o versículo de número 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E resgatando unicamente pela graça de Deus. O livro de Tito, no capítulo 2 e o versículo 11, nos aponta: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Pois bem, irmão, também a salvação não é obra humana. Sim, a salvação não é obra humana. A graça de Deus não é só necessária, como é única causa eficaz da salvação. É a única maneira de nós alcançarmos. Vamos ler em Tito, capítulo 3, e o versículo de número 4 ao 6, nos diz assim: mas quando aparecer a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obra de justiça que nos houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante a lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador. As obras devem ser praticadas como consequência da salvação e não ao contrário. E o quarto caminho seguido pela seita é a da divisão. O grupo divide o mérito da salvação de Deus entre Jesus e sua salvação religiosa. Nesse caso, desobedecem à organização ou à igreja. Equivale desobedecer a Deus. Eles pregam que não existe salvação fora do seu sistema religioso. Olha que astúcia. Olha que mentira. Nós somos livres, seguros, protegidos pela graça de Deus que nos revela. Quase todas as seitas pregam isso, principalmente as pseudo-cristãs, que se apresentam como restauração do cristianismo primitivo, que segundo elas se afastou dos verdadeiros ensinos de Jesus e que em sua determinada data o seu grupo apareceu por vontade divina para restaurar o que foi perdido. Vem a ênfase da exclusividade. Já outros pregam que as outras religiões são boas, contudo, somente a sua será responsável a unir as demais. E por que isso é uma baita heresia? Vamos ver. Porque a salvação é individual. O pecador é salvo quando se arrepende. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e o versículo de número 19. Vamos dar uma olhada?
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, de sorte que venha os tempos de refrigério na presença do Senhor. E aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Evangelho de João também nos diz, no capítulo 1, versículo 12, que mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Paulo, ao livro aos Romanos, capítulo 10, versículo de número 9 até o 10, também ele cita acerca da salvação. Por quê? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aí está, irmão. Quando ele entrega a sua vida a Jesus. Paulo também assim nos aponta em aos Coríntios, no capítulo, 2 aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E isso não é mérito de uma instituição religiosa. O ladrão arrependido na cruz, isso é um claro exemplo. Não precisou ser membro de nenhuma religião para ser salvo. Isso está registrado, né? Em São Lucas capítulo 23 e o versículo 43. Respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha aí, irmão. Ele não precisou levantar a mão, não precisou descer as águas. Simplesmente reconheceu o seu estado, a sua situação, a sua miséria que vivia e se entregou para o Senhor Jesus de corpo, alma e espírito. E o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso, ensinar que uma organização religiosa tem o poder de salvar é pregar outro evangelho e tirar de Jesus a sua exclusividade de nos conduzir ao Pai. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 4, porque se alguém vem e vos pregue outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste de boa mente, ou suportais. E por isso não é mérito de nenhuma instituição religiosa. O ladrão arrependido na cruz não precisou ser membro de nenhuma religião para ser salvo. Por isso, ensinar que uma organização religiosa tem o poder de salvar é pregar outro evangelho e tirar de Jesus a sua exclusividade de nos conduzir ao Pai. Olha bem, Paulo nos dizendo também nas cartas, enfatizando no Evangelho de João, também nos relatando no 14, versículo 6, que a exclusividade única é do Senhor Jesus.
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nossa salvação é somente pela graça, somente por intermédio e por causa de Cristo. No livro de aos Romanos, capítulo 3, verso 21, Paulo aponta isso a essa cidade de Roma. Mas agora, sem lei, tem-se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinções. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A fé em Jesus Cristo é o único meio de satisfazer a perfeita justiça de Deus. A salvação vem de Deus e é realizada por Deus. Por isso, dele é toda a glória, não do homem nem de uma religião. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29 ao 31. Paulo isso nos enfatiza. Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria no Senhor. Uma seita pode comprometer aquilo que você pode receber de mais precioso dessa vida, a sua salvação. Procure conhecer melhor as doutrinas ensinadas na sua religião. Talvez você nem saiba que a igreja que você frequenta prega tais heresias e que, aos olhos de Deus, você faz parte de uma seita. Que Deus o abençoe.